Bom dia, colegas vereadores, mesa diretora, público presente, vereadora Lívia Maia, Ângela Maria, as representantes femininas que também abrilhantam esse parlamento, público em geral que nos escutam pelos meios de comunicação dessa cidade. Colegas, trago nesse momento alguns requerimentos que temos apresentado, decorrentes das andanças que fazemos nos diversos bairros, nas comunidades, conversando com colegas vereadores, com o público da nossa cidade, no sentido de fazer com que a gestão municipal atenda alguns requerimentos, volto a dizer, todos esses demandas da nossa sociedade. E essa semana, 3 requerimentos têm pesado, digamos assim, nas nossas redes sociais e nas andanças de 2 bairros por onde visitamos, que diz respeito à limpeza das vias públicas. Portanto, apresentamos para a CEINFRA que possa ampliar esse serviço. A gente tem visto pela cidade alguns cantos específicos, o lixo se acumulando, algumas praças, e fica o nosso requerimento ao secretário de Saúde para que possa fazer um mutirão de limpeza. Aqui no centro também, a gente sabe do programa Limpa Limoeiro, que alcançou alguns bairros, mas aqui no centro merecemos a mesma atenção, e especificamente na rua Michico Nonato, entre a Francisco Remígio e a Praça do Skate, que tem se tornado um verdadeiro lixão ao céu aberto. Que a gente possa fazer essa limpeza o quanto antes e, se possível, a sinalização de que não depositem lixo naquele local, sob pena de termos comprometimento, inclusive, da saúde, não é só a questão paisagística. Do mesmo modo, o loteamento Conviver. Loteamento Conviver, a gente tem recebido algumas cobranças de moradores, tendo em vista que o serviço de coleta de lixo passa apenas uma vez na semana. Então, os moradores colocam o lixo para fora, fica acumulado, muitas vezes, lixo de uma semana inteira, o horário não é definido e, muitas vezes, alguns moradores perdem o carro do lixo por conta dessa indefinição. Uma hora passa mais cedo, outra hora passa na madrugada e, muitas vezes, quando passa, algum desses lixos domésticos ficam lá se acumulando, trazendo problemas para aqueles moradores. Fica aqui o nosso requerimento para o secretário de Infraestrutura, Valdo Lemos, para que ele possa ver uma forma de melhor contemplar o bairro, né, o loteamento Conviver. Nós trabalhamos agora recente um projeto aqui nessa Câmara que foi aprovado, um projeto de minha autoria da ecoterapia, um trabalho que envolve cavalos numa política terapêutica para pessoas com deficiência. Inicialmente conversamos com a APAI, o Centro de Ecoterapia do Vale do Jaguaribe, a SEV, teve cedido as instalações da APAI para que desenvolvesse essa política, volto a dizer, de tratamento terapêutico, que vai muito além da questão física da pessoa com deficiência, mas também da questão psicológica das nossas crianças com deficiência, de pessoas acometidas por alguma doença, de pessoas que estão em tratamento pós-cirúrgico. Então, discutimos isso com os colegas vereadores, apresentamos um projeto nessa casa que restou devidamente aprovado e, a partir daí, a nossa discussão para fortalecimento dessa política, tratando com a gestão municipal, que, entendendo a importância, agora, depois de alguns meses, vai integrar equipes de profissionais do município à equipe da SEV, Centro de Ecoterapia e Reabilitação do Vale do Jaguaribe, para fortalecimento dessa política. O nosso requerimento é que a gestão municipal pudesse direcionar esse serviço para crianças da APA, Associação de Pais de Autistas. E a nossa conquista, trazemos aqui, que 15 crianças, portanto 15 famílias da comunidade autista, serão atendidos pelo projeto de ecoterapia, nessa rede integrada de apoio a essas pessoas com deficiência. Então, no dia 10 de outubro, próximo, será a ampliação do serviço, o lançamento pela rede municipal desse tratamento terapêutico de ecoterapia. E aqui o nosso registro, né, da alegria, uma conquista do mandato, que pensa na implementação de políticas públicas e não descansa enquanto a gente não vê essas políticas efetivadas. Da mesma forma, falando sobre saúde, uma das batalhas do nosso mandato foi ver o PSF da Pedra Branca ser reformado, ser construído, e no mês passado foi inaugurado. Estivemos lá presente, o PSF que atende Sítio Saquinho, Genipapeiro, Vase do Cobra, Pedra Branca, Jurema, um volume expressivo da nossa população, dos nossos irmãos, são atendidos lá, e
Tantas vezes, ano passado, a gente tratou aqui sobre o problema de infiltração nas chuvas, que fazia com que alguns cômodos tivessem os serviços interditados, né, paralisados. Outros não tinham a adequação sanitária necessária, por se tratar, primeiro, de um prédio escolar, então não atendia a finalidade específica da saúde. E segundo, por ser um prédio antigo, já tinha certas avarias. Então, a nossa intenção de ver aquele equipamento melhorado para atender todos os usuários e, por que não dizer, atender também os profissionais da saúde, que lá militam, que lá fazem todo o seu trabalho. E o nosso reconhecimento a toda a equipe do PSF da Pedra Branca pelo brilhante trabalho, brilhante acolhimento daquelas pessoas. Um dos nossos requerimentos, não menos importante, a questão que envolve os concursados de Limoeiro do Norte. Eu falei, junto com alguns outros colegas, ao longo desse período parlamentar, sobre a necessidade da convocação dos concursados. Eu, advogado que sou, e militante na área do processo do direito administrativo, advogado de diversos sindicatos de servidores públicos aqui no Vale do Jaguaribe, compreendo muito bem, e é o que eu defendo, que a porta do ingresso no serviço público seja através do concurso público. Não existe porta mais legítima, porta mais ampla, podemos dizer, sobre todos os conceitos da realidade de se levar à população o serviço público adequado pela pessoa que se qualifica, que estuda, que está comprometida, não só consigo, embora seja um desejo pessoal de muitos de se tornar servidor público, mas principalmente conectado com a população que é usuária daquele serviço. E nós tivemos um concurso público em Limoeiro do Norte que restou amplamente validado, inicialmente pela OAB, órgão, né, que é uma entidade de classe da qual eu faço parte, uma das mais respeitadas da nossa nação, ainda no início do processo seletivo se posicionou pela sua validade, pela sua regularidade. Depois disso, Ministério Público, depois disso, em razão de disputas políticas, o Judiciário precisou se posicionar. E se posicionou em todas as instâncias que fossem possíveis, em todos os recursos que tenham sido apresentados, de forma favorável à legalidade do processo, portanto, de forma favorável a todos os concursados que se dedicaram e obtiveram êxito nesse certame. É bem preciso que se diga, e isso não é uma realidade só de Limoeiro, que o serviço público é composto por cargos comissionados, cargos terceirizados, cargos voláteis, digamos assim, em razão da necessidade do serviço público sazonal. Mas não se admite que tenhamos um número de profissionais temporários em contratações precárias que sejam num volume a esmagar a importância, o valor e os preceitos constitucionais sobre a efetivação de servidores públicos. Dito isso, eu me somo à causa dos servidores públicos a serem efetivados, é isso que eu aguardo, e faço, nesta semana, mais um requerimento na tribuna desta Câmara, conectado com o requerimento formal que eu protocolei ontem, encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal e seus assistentes, para que para que esses concursados sejam efetivados o mais breve possível. Tive cuidado, antes de me posicionar, de ver o processo, especialmente os últimos andamentos, que tratam do acordo feito com o município, no sentido de convocações programadas para que não causasse nenhum prejuízo aos concursados, especialmente, e ao serviço público, né, aos usuários de toda a cidade. De modo que essa programação começou a ser feita, no mês de agosto tiveram profissionais convocados, foram nomeados, né, empossados, e a programação seguinte já não foi cumprida, que seria a do mês de setembro. Então fica aqui mais uma fala nesse sentido de convocação, de respeito, não só aos concursados e não só aos usuários de serviço público, mas, acima de tudo, de respeito à legalidade, porque daí deriva todas as relações, o estabelecimento de uma sociedade mais forte, mais justa, mais equânime, e fica aqui uma repetição, volto a dizer, desse nosso pedido, da importância, que inclusive traz uma revelação, volto a tocar nesse ponto, sobre a questão da fragilidade da gestão municipal, no sentido de necessitar que outros agentes auxiliem. O secretário Gerivan fez as nomeações por força de uma transferência de poder, e não há nenhuma ilegalidade nisso. Mas o que tivemos no processo, no último encontro com o Ministério Público, foi um reconhecimento
de que o gestor municipal naquela semana não pôde assinar, não pôde delegar poderes, e a gente não pode, independente aqui de pessoas, de aumentar esse dissabor que Limoeiro do Norte tem experimentado. Falar de irresponsabilidade ou de negligência não se trata disso. Se trata de buscar as ferramentas necessárias para fazer com que se cumpra a lei, para fazer com que esses servidores sejam, de fato, efetivados e que o serviço público seja, sem dúvida nenhuma, através de servidores efetivados. Isso é o que os estudos e as pesquisas dizem, tragam um serviço melhor ainda para a nossa comunidade. Fica aqui o nosso reconhecimento e todo o nosso apoio a cada um de vocês. Para finalizar o requerimento, eu trago o pronunciamento, trago mais uma manifestação sobre uma alegria que é muito conectada com o nosso mandato. Eu tenho falado e tenho repetido aqui nessa tribuna que tenho sido uma voz solitária, embora homem, na defesa da reabertura do CRAM, Centro de Referência e Apoio à Mulher. E tenho falado muito nisso porque, procurado por algumas amigas mulheres, eu tenho 4 irmãs, sou o único homem no meio de 4 irmãs. Minhas melhores amigas são tias, portanto, pessoas que ajudaram muito fortemente na construção da minha pessoa. E o meu exercício diário como homem de respeitar, de também mudar a minha mente, já que fui criado numa sociedade machista. E temos que respeitar a amplitude, a fortaleza de todos os direitos das mulheres. Portanto, inicialmente, quero registrar o que essa casa tem feito com a abertura da Procuradoria da Mulher, tão bem liderada pela colega Lívia Maia, e trago aqui políticas que foram apresentadas e votadas por esse parlamento. Inicialmente, tratamos de apresentar, projeto de lei do vereador George Vieira, a alteração dos conselhos municipais desse município. Todos os conselhos municipais setoriais desse município hoje têm a obrigação de serem compostos por 50% de mulheres. E isso não significa só um número de mulher a mais, mas uma expansão de olhares, uma expansão e um acolhimento das ideias femininas, fazendo com que as mulheres possam participar dos debates, das discussões, sejam respeitadas e cheguem num número maior aos seus parlamentos municipais. Mais do que isso, tratamos de um fortalecimento de uma Semana Municipal da Mulher, instituindo a medalha Maria de Luz Pinheiro, primeira mulher vereadora dessa casa, no momento ainda de ditadura militar, no momento ainda em que a mulher era ainda mais repreendida. E nessa política de fortalecimento da mulher, tratamos 2 outras políticas importantes. Um requerimento que trata sobre a implantação da Guarda Maria da Penha em Limoeiro do Norte, uma guarda específica para trabalhar sobre o feminicídio, trabalhar o combate a essa opressão, a toda essa resistência da participação feminina de forma positiva na nossa cidade. Aguardamos que possam ser efetivados. Temos tratado com a gestão municipal nesse sentido de fortalecimento da política e nessa construção apresentamos também um projeto que trata sobre o aluguel social. Há 2 anos, o vereador Jorge Vieira aproximadamente vem discutindo essa política do aluguel social para mulheres vítimas de violência. E isso não é uma invenção de George. Isso seria uma medida protetiva de fortalecimento, de salvaguarda da família, tendo em vista que a mulher, privada do seu trabalho, privada da sua própria evolução, muitas vezes não consegue prover a sua própria subsistência e fica amarrada dentro de casa por conta da necessidade de um lar. Tratamos esse projeto, foi discutido nessa casa e foi aprovado por maioria. De lá para cá, passei meses discutindo com a gestão municipal para que implantasse, através da assistência social, o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. E qual é a alegria que eu trago aqui hoje? Embora o vereador George Vieira não tenha conseguido implantar, através da política municipal, da nossa gestão municipal e da Secretaria de Assistência Social, temos aprovado no Congresso Nacional, há poucos dias, o aluguel social, de forma que foi alterada a Lei Maria da Penha e reconhecida essa garantia como uma política protetiva da mulher. Portanto, todas aquelas mulheres que estão passando por violência doméstica, que precisem de um amparo, de mais uma fortaleza na reconstrução da sua vida, podem pedir judicialmente que seja garantido a elas o aluguel social. É lei nacional, portanto, muito maior, muito mais forte, mais segura, e é dever do município dar assistência nesse sentido. E, mais uma vez, vereadora Lívia, parabéns pela condução da Procuradoria da Mulher.
Obrigada, meu colega vereador George, pela parte. Primeiramente, eu quero dizer que eu, como vereadora desta casa, eu reconheço, sim, o trabalho do meu colega vereador George em relação à promoção de políticas públicas, de construção de leis nesta casa. Então, tenha certeza, meu colega vereador George, que você não é uma voz solitária no meio disso tudo. Todas as políticas públicas que envolvem a nossa causa, que são mulheres, seja desde uma comenda que Vossa Excelência tem apresentado nesta casa, ou até mesmo criado projetos que vão beneficiar mulheres que estão em estado de vulnerabilidade social, não tenha dúvida que essa é uma também pauta do mandato da vereadora Lívia Maia e terá o meu apoio. Como também eu tenho certeza que também terei o seu apoio nas políticas públicas promovidas pela Procuradoria Especial da Mulher, no quesito quando a gente verifica que nós que somos mulheres, parlamentares, precisamos sim da força dos homens e eu encontro isso no seu mandato. Então, tenha certeza que o mandato da vereadora Lívia Maia se sente muito bem contemplado com o seu. Muito obrigada. Obrigado, colega Lívia. É sempre bom receber o seu abraço nessa política feminina de fortalecimento. E quando eu falo especificamente sobre o CRAM, é porque existem muitos contrassensos, muitas contrariedades trazidas a essa tribuna. O CRAM, criado há mais de uma década e que atendia mais de 3 centenas de mulheres, foi fechado no nosso município. E quando eu falei que era um retrocesso, algumas pessoas disseram que estava sendo atendido em outro equipamento, mas o CREAS, com toda, volto a dizer, com toda a sua fortaleza, com todo o seu valor e a grandeza dos profissionais que lá ocupam, não fazem um trabalho específico. E quando a gente fala de CRAM, nós estamos falando de especificidade. Mal comparando, é como se alguém não quisesse que viesse a delegacia da mulher para Limoeiro do Norte, porque nós já temos a delegacia geral, né, a delegacia generalista. Então, o que nós estamos tratando, e que foi defendido aqui depois, foi a chegada da própria delegacia da mulher. Então, a nossa fala nesse sentido, o meu abraço também, Lívia, ao seu mandato, à sua política e à sua fortaleza na condução da política sobre as mulheres. Obrigado, bom dia a todos.